Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de março de 2026, né? O mundo cristão hoje comemora a vida, né? O nascimento de São José, o pai, né? O pai humano de Jesus, né? Aquele espírito que veio com essa missão de zelar, de orientar, de cuidar do Mestre Jesus quando ele esteve aqui encarnado, né? Que missão fantástica, maravilhosa, né? Teve São José e Maria. E São José cumpriu a missão dele de forma maravilhosa. Eu gosto muito de São José, muito mesmo. É um espírito que eu tenho assim um profundo carinho. E É dia de São José hoje, né? São José nos abençoe, que São José nos fortaleça, ampare e proteja, José, né? Assim Mas seja. antes de ó nós Jesus. iniciarmos o nosso estudo, e o nosso estudo das quintas-feiras, às 16 horas, é desse livro, ó, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 19, o Médio em Ação. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do item 2, uma lição de Kardec. Nós vamos começar do parágrafo 9, quando diz assim: certa vez, em 10 de junho de 1856. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a espiritualidade amiga, a Francisco de Assis, a São José, né? Esse espírito bendito, né? Que nos proteja, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes e que a gente possa continuar a nossa caminhada, procurando melhorar cada vez mais, colocando em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido com Jesus para nos tornarmos espíritos melhores. Mas nunca esquecendo de pedir a Deus que tenha compaixão, piedade, ampare, né, socorra todos aqueles nossos irmãos que se encontram nesse momento passando por alguma dor, por algum sofrimento muito grande, são muitos, desesperados, desalentados, nossos irmãos equivocados, que todos possam receber, né, a graça, a bênção do Pai. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, vamos dar início, vamos pedir ao Pai que permita que a gente dê por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Capítulo 19 do livro Diversidade dos Carismas, item 2, uma lição de Kardec, nono parágrafo. Vamos começar aqui o nosso estudo. Certa vez, em 10 de junho de 1856, ia já adiantado o Livro dos Espíritos. Quer dizer, o estudo, a organização para a publicação do livro já estava bem adiantado. Quando Kardec, desejoso de acelerar os trabalhos de elaboração da obra, consultou seus amigos espirituais. Quer dizer, Kardec queria acelerar. Ele disse, tipo assim, né? Ai, meu Deus, naquela ansiedade, né? Quero logo publicar essa obra. Então, ele, querendo, né, publicar a obra o mais rápido possível, ele vai fazer uma consulta aos amigos espirituais. No caso, ele foi falar com Hahnemann, um grande espírito, né? Sobre se ele devia acolher mais um médium que ele identifica apenas como inicial B, para que eu ajudasse. Porque ele tinha lá um ou dois médios ajudando ele na publicação dos livros espíritos. Mas ele queria acelerar o trabalho. Ele perguntou para ele, e se eu arrumar outro médium? Porque Kardec não tinha mediunidade extensiva, todo mundo sabe disso. Então, as comunicações que chegavam para ele eram através de médios que trabalhavam com ele. Né? Tinha a senhorita Bodin, tinha uma outra companheira também, senhorita Jaffer. Mas ele estava querendo arrumar mais um para acelerar esse processo de recebimento das mensagens. E aí ele lembrou
de um médium chamado, que ele só vai dar o nome, porque ele não costumava dar o nome dos médios. Ele vai dizer que é o médium senhor B. Então ele perguntou para Hahnemann, o que você acha de eu chamar mais um médium para nos ajudar com as mensagens que vêm do alto, para a gente acelerar um pouquinho e publicar logo o Livro dos Espíritos. Vejamos como ocorreu o diálogo através da senhorita Jato. Então, essa mensagem aqui, tá? Foi a mensagem que veio através da senhorita Jater. Eu vou ler essa mensagem aqui no livro Obras Póstumas, tá? Eu não vou ler esse pedacinho, porque ele colocou essa mensagem aqui, mas ele botou só um pedaço. E eu vou colocar a mensagem toda, a conversa dele com Hahnemann. Então, está aqui. 10 de junho de 1856, que aqui no livro ele botou só um pedacinho. Em casa do senhor Rostam, médio, senhorita Jato. O Livro dos Espíritos. Primeira pergunta que ele fez para Hahnemann. Pois que dentro em breve teremos acabado a primeira parte do livro, lembrei-me de que para andarmos mais depressa, eu poderia pedir a B, que era um médium, que me ajudasse como médium. Que achas? Ele pergunta, ele consulta para Hahnemann. Resposta de Hahnemann. Acho que será melhor não te servires dele. Por quê? Aí o próprio Hahnemann fala, afirma e pergunta, tipo assim, por quê? Você sabe por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Olha a resposta de Hahnemann. Que Kardec disse assim, eu quero usar o médio B, porque Kardec achava que esse médio era legal. E Hahnemann diz, acho que será melhor não te servires dele. Por quê? Quer dizer, querem saber por quê? Porque a verdade e a doutrina espírita não é verdade? E ele diz, porque a verdade não pode ser interpretada por mentira. Aí Kardec, através da médium, né, a senhorita Jafé, pergunta a Hahnemann, mesmo que o espírito familiar de B seja feito a mentira, olha só, Kardec, então, quer dizer, mesmo que o espírito familiar de B seja feito a mentira, isso não obstaria, não colocaria obstáculo a que um bom espírito se comunicasse pelo médium, desde que se não evocasse outro espírito. Tentar dizer o seguinte, Kardec colocou para ele, mesmo que o orientador espiritual de B não seja lá, né, aquele espírito, o primor de espírito, mesmo que ele seja dado a mentira, isso não põe obstáculo que a gente consiga que outro espírito se comunique através de B. Então, Kardec falou assim, ó, eu sei que o amigo espiritual aí do B tem uns probleminhas, mas a gente deixa ele de lado, a gente evoca outro espírito e esse outro espírito vai dar comunicação através de B. Entendeu? Tipo assim, bota o orientador espiritual dele de escanteio e a gente convoca outro. E olha o que Hahnemann diz para ele. Sim, mas aqui, nesse caso, o médium secunda o espírito. E quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo, seu intérprete, e B acabarão mal. Então, ele está dizendo o quê? Olha, o negócio é o seguinte. O B, ele secunda o espírito. O orientador dele, esse espírito, que ele chama aqui, né, que Kardec diz que é o espírito familiar de B, ele é um velhaco. Tipo assim, você acha que ele vai aceitar ser colocado para escanteio? Você acha que ele vai aceitar, né, ficar de lado para outro vir da comunicação através do médium que trabalha com ele? Foi isso que o Hahnemann falou. Ele diz, mas aqui o médium secunda o espírito. E quando o espírito é velhaco,
A gente sabe que o termo velhaco é um termo, né, bem chulo, né? É um termo assim, né? É um termo para designar alguém que não tem muito caráter. Ele se presta a auxiliá-lo. Aristo, seu intérprete, B, acabará o mal. Então, Aristo é o espírito familiar de B. Quer dizer, ele está querendo dizer assim, se o médium sabe que o seu espírito familiar é um velhaco e aceita trabalhar junto dele, de certa forma, esse médium também está o quê? Comprometido. E aí o Hahnemann diz, olha, o Aristo e seu intérprete, que é B, o médium, vão acabar mal. Nota, B, aqui é nota de Kardec, B, bem moço, era um médio escrevente muito maleável, mas assistido por um espírito muito orgulhoso e arrogante, que dava o nome de Aristo e que lhe lisonjeava o amor próprio. Por isso que B não deixava de trabalhar com Aristo. Porque, apesar de Aristo ser um velhaco, é Hahnemann que chamou, Aristo, massageava o ego do médium. E o médium se sentiu o quê? Lisonjeado. Tipo assim, esse espírito reconhece as minhas qualidades, entendeu? Ele vê o quanto eu sou superior. E aí o médium não se afastava do espírito. E o espírito estava sempre do lado dele. Aí as previsões de Hahnemann, que os dois iam acabar mal, se realizaram. O moço, o B, julgando ter na sua faculdade um meio de enriquecer, olha aí, ó. O médium pensou o seguinte: eu sou aquele médium, né? Eu acho que eu posso ganhar um dinheirinho com isso aí. Já atendendo a consultas médicas, já realizando inventos e descobertas produtivas, somente colheu decepções e mistificações. Passado algum tempo, ninguém mais ouviu falar dele. E Kardec achava que ele era um médium bom. Até sabia que o espírito familiar dele não era muito legal. Mas Kardec é que pensou? Ué, de repente a gente consegue, né, afastar isto, usar o médium e evocar um bom espírito para falar através do médium. Aí Hahnemann falou para ele, peraí, que aí os dois estão contaminados. Não é? Não adianta se afastar isto e usar o médium, porque o médium está comprometido. O médium já está comprometido. Quem sabe, quem dirá que ele não poderá adulterar a mensagem? Então, não arrisque, né? Vamos voltar aqui do Diversidade dos Carismas? Vamos lá para a Diversidade dos Carismas. Aí ele diz aqui, em primeiro lugar, é preciso assinalar que Kardec era ainda um iniciante, quando ele estava trabalhando, organizando o livro dos Espíritos, né? Porque isso aí, essa história se passa em junho de 1856. Mais ou menos, quase um ano, né, antes da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, em primeiro lugar, é preciso assinalar que Kardec era ainda um iniciante. Em 1854, ele, Kardec, ouvira falar das mesas girantes. Em 1855, teve uma conversa com o senhor Carlotti. E só em maio do mesmo ano, maio de 1855, assistiu a uma demonstração prática em casa da senhora Roger, cuja mediunidade operava por magnetização. A mensagem de Zéfiro, o precursor de toda uma equipe de elevadas entidades que se apresentam depois para Kardec, é datada de 11 de dezembro de 1855 e foi recebida pela senhorita Botan. Agora eu vou ler a mensagem de Zéfiro para Kardec, que foi Zéfiro o precursor, o primeiro que abriu as portas para uma equipe de outros espíritos que vieram a entrar em comunicação com Allan Kardec.
Essa mensagem, tá lá. 11 está na segunda parte, assim como a outra que eu já li, tá? Segunda parte. Está lá. É a terceira mensagem do Obras Póstumas, na segunda parte. 11 de dezembro de 1855. Essa é a primeira mensagem de Zéfiro. Em casa do senhor Baudin, médio, senhora Baudin. Meu espírito protetor. Esse é o título da mensagem. Pergunta de Kardec ao espírito Zéfiro. Kardec pergunta o seguinte: no mundo dos espíritos, algum haverá que seja para mim um bom gênio? Bom gênio quer dizer um espírito amigo, né? Resposta: sim. Sabe por que usa o termo gênio? Lembra que Sócrates sempre dizia, né? Eu tenho um gênio. Então, lá os gregos usavam esse termo. Não falavam meu orientador espiritual. Falavam meu bom gênio, quer dizer, meu amigo espiritual. Aí Kardec fala, pergunta usando essa expressão. No mundo dos espíritos, algum haverá entre eles que seja para mim um bom gênio? Resposta de Zéfiro, sim. Kardec de novo. Será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Nem uma coisa nem outra. O espírito responde. Foi esse espírito na terra. Aí o Zéfiro responde, um homem justo, de muita sabedoria. Que devo fazer para lhe granjear benevolência, né? Para que ele se agrade de mim? Todo o bem possível. Por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Pela satisfação que experimentarás. Quer dizer, no convívio com ele, você sentirá muita alegria. Terei algum meio de o invocar? E qual é esse meio? Ter fé viva e chamá-lo com instância. Reconhecê-lo-ei depois da minha morte, no mundo dos espíritos? Perceberam que Kardec é perguntador, né? Sobre isso, não pode haver dúvida, diz Zéfiro. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Então ele diz, ele é que vai receber você e ele é que vai te felicitar, mas só se você tiver desempenhado bem a sua tarefa. Aí tem uma notinha aqui de Kardec. Vê-se por essas perguntas que eu, Kardec, ainda era muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Porque a pergunta é de curioso. Né? Outra pergunta de Kardec, continua aqui. O espírito de minha mãe me vem visitar algumas vezes? Vem e te protege, quanto lhe é possível. Quer dizer, dentro dos limites, ela te protege. Vejo-a frequentemente em sonho, diz Kardec. Será uma lembrança e o efeito da minha imaginação? Não, é mesmo ela que te aparece. Deves compreendê-lo pela emoção que sente. Agora tem outra notinha de Kardec. Isto é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu experimentava uma emoção indescritível, o que o médium não podia saber. Aí Kardec continua perguntando. Quando, faz algum tempo, evocamos S e lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós, quer dizer, de um dos amigos da sociedade, ele respondeu, mostre-se um de vós digno disso, e estarei com esse. Zéfiro, vô-lo dirá, julgas que eu poderei merecer esse favor? Então, né? Se o quiseres, a resposta do Espírito, né? Que me é necessário para isso? Fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. Pela natureza da minha inteligência, terei aptidão para penetrar, tanto quanto ao homem for permitido fazê-lo, as grandes verdades acerca do nosso destino futuro? E Kardec sabia que era homem inteligente, era um professor, era um pedagogo. Aí o espírito Zéfiro responde, sim, tens a aptidão necessária, mas o resultado dependerá da tua perseverança no trabalho. Poderei concorrer para a propagação dessas verdades? Sem dúvida. Por que meios? Sabê-lo-ás mais tarde, enquanto esperas e trabalha. Então, Zéfiro, esse amigo, amigo espiritual,
vai trazer para Kardec a primeira mensagem. E depois disso, outras mensagens Kardec vai receber de outros espíritos, né? Agora vamos voltar ao livro Diversidade dos Carismas. Aqui já está começando a chover novamente, né? Qualquer coisa vocês já sabem. Aí ele diz aqui, a sua conversa com Hahnemann, que foi aquela primeira conversa com Hahnemann sobre o senhor B, lembra? Há pouco reproduzida, foi 6 meses após o contato com o Zéfiro. Então, primeiro, ele teve esse contato com o Zéfiro. Foi em junho de 1800. Ele primeiro teve esse contato com o Zéfiro, né? E depois, ele diz que a mensagem de Zéfiro, precursor de toda uma equipe de elevada entidade, é datada de 11 de dezembro de 1855 e foi recebida pelo Sr. Tabandan. Agora, a sua conversa com Hahnemann, há pouco reproduzida, foi 6 meses após o contato com Zéfiro e cerca de 1 ano após ter assistido à sua primeira sessão mediúnica. Na sua experiência inicial, o professor Rivaio achava possível receber boas e confiáveis comunicações através de um médium duvidoso, desde que tomadas certas precauções. Seu propósito era o melhor possível, ou seja, acelerar o trabalho de elaboração de um livro dos espíritos. Ele queria acelerar o trabalho, mas ele achava que, mesmo que o médium fosse um pouquinho duvidoso, ele podia conseguir boas comunicações. Entendeu? Ele achava isso. Se a consulta revela uma atitude humilde da parte de Kardec, demonstra também a correta maneira de agir do espírito. De fato, Hahnemann não lhe deu uma ordem taxativa que liquidasse prontamente o caso. Preferiu deixar a questão à decisão do próprio Kardec, não se eximindo, contudo, de uma advertência tranquila e amiga ao dizer: acho que será melhor do que servir-lhes dele. Então, ele não proibiu Kardec. Ele fez um alerta, mas deixou por conta de Kardec decidir se ele ia usar ou não. Ele apenas fez o alerta, né? Por quê? Livre-arbítrio. Kardec tinha o livre-arbítrio, né? Ele respeitou. Quando Kardec insiste na esperança de que poderia contornar o risco, mesmo com Hahnemann avisando, Hahnemann aí é firme na sua franqueza, mas nada proíbe. Ele diz, os dois vão se dar mal, né? Mas ele não proíbe. Limita-se a declarar que o espírito que se colocava como guia espiritual do médium era velhaco. E ele usou uma frase, uma palavra forte, para não restar dúvida. Porque ele podia dizer assim, ele não é muito sério. Não. Quer dizer que uma pessoa é muito sério. Não fica uma coisa tão forte, mas aí ele chamou, ele é um velhaco. Aí não resta dúvida. Né? E que o médium o secundava. Aí eu pergunto, quem secunda o velhaco é o quê? Velhaco é também, não é verdade? Quem anda de braço dado com o velhaco, né? Velhaco não é essas pessoas que adoram aplicar golpe, enganar os outros, quer ser malandro, né? E não tem aquele ditado que malandro demais se dá mal, não tem o ditado que diz aí? Tanto que ele falou, ó, os dois vão se dar mal. Então ele usou a palavra velhaco. E ele falou, e o médium o secunda, anda junto com ele. Então, né, diz outro que a fruta não cai muito longe da árvore, né? Também tu tem um negócio, uma frase dessa, que o fruto não cai muito longe da árvore. E concluiu com uma previsão, Hahnemann, que, aliás, deu certo, como era de se esperar. Ambos, médio e espírito, acabariam mal. Quer dizer, cego guiando cego, ambos vão cair no abismo. Não é difícil a nenhum de nós imaginar o desastre que teria sido para a obra da purificação se o médium B, que secundava o espírito velhaco, fosse chamado a colaborar na formulação de um livro dos espíritos. Estava, então, apenas com a primeira parte concluída.
A grande lição desses episódios, postos aqui lado a lado, para efeito de confronto, é a seguinte: aquele que se propõe a trabalhar com médiuns precisa ter humildade suficiente para não se julgar infalível, mesmo que aparentemente seguro de que está apoiado em razões aceitáveis, bem como ter personalidade bastante lúcida para admitir como possível uma mensagem mais rara, sem botar o médium sob suspeita de fraude. Aí a gente lembra aquele caso da mensagem que está lá no Livro dos Médiuns, onde o espírito, para Kardec, assinou Jesus. Kardec publicou a mensagem no Livro dos Médiuns, depois publicou com pequenas alterações no Evangelho, mas não quis botar o nome. Não quis botar o nome. Talvez para preservar o médium, né? Mas, como ele falou aqui, você tem que estar muito bem preparado, através do estudo, né? Questão moral, elevação espiritual, para fazer um trabalho junto a médiuns, como Kardec fazia, recebendo mensagens através dos médiuns, analisar essas mensagens de forma bem crítica, não se jogar infalível, né, naquele trabalho que ele faz, e se receber uma mensagem com uma assinatura de poder, né, não ir logo colocando aquela mensagem sob suspeita ou condenando o médium. Analisar a mensagem, como Kardec analisou. E o que Kardec falou? Que aquela mensagem era uma mensagem que tinha um teor muito respeitável. E que poderia, sim, até ter sido ditada por Jesus. Porque estava à altura, né? Então, é um trabalho muito delicado. Aí ele continua aqui. Como instrumento de comunicação, o médium tanto pode veicular mensagens aceitáveis e autênticas, como inaceitáveis e falsas, dependendo das condições que ele oferece. Entendeu? Então, o médium tanto pode dar uma comunicação boa, como pode dar uma comunicação que não seja boa. Vai depender das condições dele, médium. Não deve ser endeusado no primeiro caso, nem crucificado no segundo. Se deu uma mensagem ao espírito de escola, não deve ser endeusado. Se foi enganado, não deve ser crucificado. Porque Kardec pergunta: quem é o melhor médium? É aquele que foi menos enganado. Se eu, de alguma maneira, o médium sempre pode correr o risco, né? Seria o mesmo que destruir o telefone porque acabamos de receber por ele uma notícia falsa. Ou elogiá-lo, que acaba de nos trazer uma alegria. Que o intermediário dê a culpa, né? Ao mesmo tempo, não há como perder de vista o fato de que o médium é um ser humano que pode falhar por ser endeusado e pode embotar-se ou perder-se quando, em vez de socorrido, né? Então, esse médium, quando endeusado, ele pode acabar se perdendo. Não é? Não tem muitos médicos que se perderam por causa disso? Né? E também ele pode embotar-se, pode se enrolar ou perder-se, quando, em vez de socorrido, for arrasado, porque a sua comunicação é considerada inaceitável. Então, se de repente o grupo percebe que aquele espírito, aquele médium está recebendo mensagens que não são adequadas, se cai jogando pedra do médium, isso pode arrasar o médium, né? Fazer perder-se um bom médium. Aí ele diz aqui: será mesmo? E por quê? O problema é do médium? É do espírito? É do próprio dirigente? Então, ele faz uma série de perguntas aqui. O que se pode fazer para corrigir a situação? Se o médium se revela inequivocadamente um trapaceiro, não é mais correto e humano procurar saber por que razões está ele trapaceando? E o que fazer para recuperá-lo? Vimos há pouco que Hahnemann não tem meias palavras ao identificar o espírito manifestante como velhaco.
mas não acusa o médium da mesma deformação moral. Ele diz: o espírito B é o velhaco. E o médium secunda. Quer dizer, ele não disse, o médium é velhaco também, mas ele diz, o médium acompanha, aceita. Pode não ser velhaco, mas mostra o quê? Uma certa fraqueza. Não é? Uma certa fraqueza. Então, o Hahnemann não acusou o médium de velhaco, tá? Limitando-se a dizer que este o secunda, quer dizer, este B aceita, serve de instrumento para o espírito velhaco. Não questiona as atitudes, as palavras de B. Não examina o que a doutrina recomenda que a gente faça constantemente, que a gente analise tudo que vier dos espíritos. Não é isso que a doutrina fala para a gente? E detalhe, gente, não é uma coisa, não é uma novidade para nós. Essa questão aqui de nós termos, né, de ficarmos ali analisando o que vem dos espíritos. Não é novidade. Aí eu vou pegar aqui, né, que eu já li isso várias vezes. Deixa eu pegar aqui. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Então, essa informação que Kardec traz, quer dizer, reafirmando, né? Na realidade, ratificando que nós devemos analisar que vem, tudo que venha dos espíritos, não é novidade. Na primeira carta de João, não é o Evangelho de João, não é o quarto Evangelho, que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, não é o quarto Evangelho. É lá depois de Atos dos Apóstolos, depois das cartas de Paulo, tá? Você vai encontrar lá, primeira carta de João, você bota assim, 1 João, capítulo 4, versículo 1, tá? São as cartas. Essa carta de João é depois da carta de Pedro. É depois da primeira carta de Pedro. Desculpa, é depois da segunda carta de Pedro. João diz assim, há 2000 anos atrás, caríssimos, não deis fé, quer dizer, não creais a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Então, João, há 2000 anos atrás, disse, gente, não acreditem de primeira mão em tudo que os espíritos dizem. Primeiro examine se esse espírito é de Deus. Quer dizer, se ele realmente ensina o que está em acordo com o Evangelho de Jesus, que é a Boa Nova, que são as notícias do reino, que são as informações do Senhor. Aí ele alerta, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Falsos profetas encarnados e desencarnados. Tem muito falso profeta desencarnado. Está lá, da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Fica um negocinho desse aí. Então, ele deixa esse alerta para a gente. Né? Ele deixa esse alerta. E Kardec vai falar sobre isso. Hahnemann está falando sobre isso. Hermínio está falando sobre isso. Né? Então, ele diz aqui, qual é o problema do médium B? O Hahnemann não o acusou de velhaco. Ele acusou o Aristo, que é o espírito, que o espírito, que o acompanha. Mas ele disse que B o secunda. E, ao secundá-lo, aceita.
aceita servir de instrumento para o espírito velhaco. Não questiona o que esse espírito envia de mensagem, não examina, não critica aquilo que ele próprio está escrevendo, porque ele é médium psicógrafo. Quando ele recebe a mensagem através da psicografia, ele lê, mas ele não faz uma análise crítica daquilo que ele escreveu. Isso não quer dizer que ele, médium, também seja um trapaceiro, pode ser apenas uma vítima, um irresponsável. É bom sublinhar essa palavra irresponsável. Um joguete. Seja como for, estamos observando que é vital, né? Eu vou até colocar aqui, 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Seja como for, estamos observando que é vital, é importantíssimo, um bom sistema de comunicação ou de convivência entre os médios e aqueles que acompanham ou dirigem os trabalhos. Então, se a casa espírita tem o trabalho de evocação de espírito, como tinha na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, Kardec se reunia na reunião, tinha os médios, fazia as evocações, os espíritos vinham através dos instrumentos, que eram os médios, davam as comunicações. E Kardec, com a equipe, depois fazia o quê? Analisava tudo. Todas as mensagens vindas através da psicofonia e através da psicografia. Logicamente, quando era psicofonia, tinha alguém, né, escrevendo, porque naquela época não tinha gravador. Então, o espírito ia dando a comunicação e alguém ia escrevendo o que o espírito falava. Quando era psicografia, era mais fácil. Mas tudo era analisado. Tudo era analisado, né? Inclusive, se você pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, é uma coisa que muita gente às vezes não lê. Aqui na introdução, deixa eu abrir aqui rapidinho. Esse livro está tão velhinho. Introdução, item 2. Item 2. Autoridade, o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem até anotar aí também, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 2. Item 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Tá? E eu vou ler só um pedaço. Vou ler o primeiro e o segundo parágrafo. Quem está com o Evangelho aí, que a gente sempre pede para estar com o Evangelho, livro dos Espíritos em cima da mesa, né? Introdução, item 2. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Não é? Esse foi o problema de Rustem. Esse foi o problema de Rustem. Tá? Ele trabalhou Rustem, na maioria das vezes, com um só médium. Entendeu? Então, ele diz aqui, se os espíritos que a revelaram a doutrina, se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria afetá-los, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos
no plural, de levá-la de um polo a outro. Não foi só Kardec que recebeu essas mensagens. Dos Estados Unidos, da Europa, na Ásia, no Oriente, né? De um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem. Poxa, um homem só que recebeu as mensagens. A gente acaba com ele, não é? Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros. Lembra? Auto de Fé de Barcelona? Lá que aconteceu lá no dia 9 de outubro de 1861. Então, pode-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, quer dizer, inesgotável, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Depois ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu só pegar outro pedacinho, que é muito interessante esse texto. Depois ele vai dizer assim: sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Isso é uma grande lição. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, como nós, cada um tem a sua capacidade. Com eles é a mesma coisa. Longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos os espíritos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, os homens, há presunçosos e sofâmanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos, mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo o que se fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. E depois ele vai dizer mais um pedacinho aqui. O primeiro exame comprovativo, quer dizer, o primeiro critério de comprovação é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Esse é o primeiro critério. Recebeu mensagem do plano espiritual? Analisa. Lembrando de João, analisa. Toda teoria em manifesta contradição, com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Se um espírito
que se diz de escola, disser algo para você que, ao bater dos olhos, você diga, isso está em choque com os ensinos de Jesus, recusa. Não importa do nome que assinou. Aí ele diz aqui, ó, incompleto, porém, ficará esse exame, em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta, de tal modo é que se deve proceder, em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de conseguir. Então, olha, gente, essa introdução tem dois. Controle Universal de Ensino dos Espíritos, nós devemos todos ler. Muito pouca gente lê isso daqui. O texto é longo? É. O item 2 é umas 3 páginas. Depois vem notícias históricas. Mas esse item 2 é importantíssimo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução, item 2. Nós vamos estudar semana que vem, esse item 2. Né? Então, é importantíssimo. Como eu tenho o hábito de colocar a data, eu sei que eu passei por aqui no dia 9/6/2015, uma das vezes. 11 anos, né, minha filha? É isso aí. Então, ele diz aqui, né? Seja como for, estamos observando que é vital, que é importantíssimo, um bom sistema de comunicação ou de convivência entre os médios e aqueles que acompanham ou dirigem os trabalhos. Se a ambição, a vaidade ou a ânsia de poder surgir de um lado ou de outro, podemos contar com graves problemas. Agora a gente vai entrar no terceiro item. Então, todo mundo já sabe. Não é pecado, não é crime dizer assim, a mensagem, alguém chegar para você e dizer, olha só que mensagem maravilhosa, doutor Bezerra de Menezes mandou. Deixa eu analisar. Olha, eu não sei não, tem umas coisinhas aqui que não estão bem de acordo com aquilo que a gente estuda do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Ih, mas é doutor Bezerra, olha aqui. Ele até assinou com letra grafada, aquela bonitona, cheia de lacinhos e tudo mais. Olha, vamos analisar. Pode ser até a pessoa fique ofendida, não é? Mas fui eu que recebi. E eu tomo todos os cuidados. É, mas o texto tem umas coisinhas aqui. Pode até ser que eu esteja errado. Até pode ser que eu esteja errado, né? Que meu conhecimento seja tanto. Vamos levar para o nosso grupo, para outras pessoas que a gente conhece, que estudam a doutrina, para que elas avaliem. Se o médico disser assim, me dá minha mensagem aqui que eu vou levar para casa. Tudo bem, meu irmão. Mas você não divulgue. Se ele aceitar, leve. Procure outros amigos, pessoas que você conheça, né? Que são estudiosos. Manda mensagem. Gente, faz uma análise aí dessa mensagem e aceite as respostas. Entendeu? Se a mensagem, vamos até dizer que a mensagem seja boa e todo mundo condene. Se ela for verdade, ela vai voltar. E como diz o ditado, né? É melhor vocês negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque as verdades, elas voltam. Elas retornarão, né? Então, vamos agora para o item 3. Disponibilidade e disciplina. Sempre tratando do médium em ação, que esse capítulo 19 trata do médium em ação. Tão cedo quanto possível, no exercício de suas faculdades, o médium deve convencer-se de que o seu trabalho não se resume às poucas horas semanais. Eu vou lá na casa espírita, trabalho na mesa mediúnica, 2 horas, acabou, vou para casa, não é? Se tanto que passa ao lado de outros companheiros junto à mesa mediúnica. Aliás, a observação é válida para todos os que se dedicam ao trabalho na seara espírita. Não é só para quem trabalha na mesa mediúnica, não. Para quem trabalha no passe, para quem é coordenador de estudo, para quem trabalha na cantina, para quem distribui a água, para quem cuida do salão, para
para quem trabalha na cozinha, para quem varre, para quem limpa. Seu trabalho na casa espírita, ele não pode se resumir apenas àquelas poucas horas semanais que você vai da casa. Eu vou na casa, trabalho na recepção. O meu trabalho é da reunião de terça-feira. Terça-feira eu sou responsável pela recepção. Chego, a reunião começa, um exemplo, 8 horas, termina 9h30. Eu chego 7h30, então meu trabalho é de 7h30 às 9h30. Ele está dizendo que você não pode, não se resume às poucas horas semanais. Se tanto que passa ao lado de outros companheiros, junto à mesa mediúnica ou qualquer outro trabalho. Aliás, a observação, aí ele diz, é válida não só para quem trabalha na mesa mediúnica, mas para todos os que se dedicam ao trabalho na seara espírita. Como costuma nos dizer, diz Hermínio de Miranda, um dos nossos amigos espirituais, a qualquer momento, onde quer que estejamos, o Cristo pode precisar de nossa modesta colaboração para socorrer alguém em crise. A qualquer momento, você pode ser chamado pelo Cristo a ajudar um irmão necessitado. Pode ser no ônibus, pode ser na fila de um banco, na fila do supermercado, no mercado, pode ser dentro do hospital, em qualquer lugar. Pode ser dentro de casa, pode ser pelo vizinho. De nada adianta, continua Hermínio de Miranda, preparar-se para o trabalho no dia da reunião na casa espírita ou fazer uma prece antes de sair de casa, se é só isso que você faz. De fato, o exercício da mediunidade exige preparação constante, estado de vigilância, a dose certa de renúncia. Quer dizer, não está pedindo nada extraordinário, né? Renuncia a tudo. Não, a dose certa de renúncia. Enfim, um elenco de atitudes nada fáceis de cultivar em nosso estágio de imperfeição, mas não impossível de conseguir, pelo menos em parte. Não vou dizer que seja tão fácil assim. Como diz Joana, né? É trabalhoso, mas não é impossível de conseguir. Um veículo em movimento para se cessar a força propulsora, que precisa ser constante, com a intensidade apropriada. A sustentação de um impulso regenerador em nós obedece a princípios semelhantes. Então, você tem que estar sempre trabalhando, né? Sempre ali em movimento. Todos aqueles que estiverem empenhados no processo da reconstrução íntima, então ele diz, todos aqueles que estiverem empenhados em processo da reconstrução íntima, na reforma moral que Kardec colocou como característica básica do verdadeiro espírita, precisa manter-se atento, não tanto em relação aos outros, que a gente presta muita atenção no outro, né? Mas consigo mesmo, pois a luta se trava em nossa intimidade. A guerra é pessoal, intransferível, permanente. Algumas batalhas ganhamos nós, outras ganham nossas paixões, ainda arraigada nas profundezas do psiquismo, entrincheiradas em velhas e sólidas matrizes. Dentro, no nível evolutivo que nós estamos, a gente não vai ganhar todas as batalhas, não é verdade? Não vai ganhar, não tem como ganhar todas. Nós vamos ganhar umas, perder outras, mas o importante é que, a cada dia que passe, você ganhe mais do que perca. Não é? De 10, você ganha 6, perca só 4. Daqui a pouco, de 10, você ganha 7 e perde 3. Né? É trabalhando, se esforçando, se melhorar. Agora, quando ele diz, a luta é individual. É você com você mesmo. Porque nós somos os nossos maiores inimigos.
e podemos ser os nossos maiores amigos, né? O médio está particularmente exposto a certas dificuldades nesse aspecto, porque uma derrapagem mais séria pode abrir caminho para influenciações indesejáveis, de vez que ele tem em si as tomadas apropriadas, as ligações com entidades desencarnadas, tanto as boas como as outras, segundo as condições que lhes ofereçam. Se momentaneamente a condição desse médio é negativa, é certo que pode sintonizar-se com as estações transmissoras da faixa indesejável. É possível que nem sempre ele, médio, perceba que está sendo imprudente, neste ou naquele aspecto do seu proceder. Valemos-nos mais uma vez da experiência pessoal de Regina para ilustrar esta particularidade. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui. Que agora ele vai trazer a experiência de Regina, que é essa médium que ele estuda, para mostrar como ela, muitas vezes, foi até imprudente, apesar de ser uma médium com grande preparo, não é? Regina já era uma médium que tinha um bom preparo, mas, de certa maneira, ela foi aqui um pouquinho imprudente. Então, gente, na próxima aula, deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próxima aula é dia 26. 26/3/26. Nós vamos começar aqui no 7º parágrafo. Tinha ela por hábito, né? Tinha ela por hábito ler regularmente certa publicação doutrinária. Então, esse é o 7º parágrafo, onde nós vamos começar no dia 26/3/26. E aí depois vocês vão numerando os parágrafos, que fica melhor para a gente acompanhar. Bom? Então, bastante interessante, né? Hermínio de Miranda deixa aqui muito claro para a gente. Muito claro. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alberto, Verinha, que trabalhou com mesa mediúnica, Márcia, sobre isso aí que nós estudamos? O interessante é que quando você começou a comentar, né, sobre o texto, né, do Hermínio, Beto, por favor. Pode aí falar. eu me lembrei desse capítulo, do Evangelho, da introdução, né, a autoridade da doutrina espírita, aí ficava com ele aberto. Então, o Kardec, mesmo no iníciozinho, ele quis que o B acompanhasse os trabalhos e a Hahnemann alertou, ó, não é o caso e tal, ele tem um mentor meio complicado. Mas quando ele recebeu várias mensagens de vários médios, eu acho que ele já estava com uma experiência suficiente para ele filtrar, porque muitas das vezes o que ele recebeu deve ter sido de toda a ordem, né? A espiritualidade também deve ter auxiliado nessa filtragem, porque às Claro, vezes o médium mandava e o próprio médium não tinha controle do espírito que tinha dado a mensagem com fidedignidade. Então ele teve que fazer também essa filtragem para poder, no fim, utilizar as perguntas, né, de diferentes médios e de diferentes espíritos. Então, foi uma habilidade muito grande dele, né? e ele também, na Sociedade Parisiense, tinha outros companheiros encarnados que trabalhavam com ele. Outro, não era somente ele. Normalmente havia um grupo que trabalhava ali, era estudioso, inclusive a esposa dele. Amélie Boudet também era espírita, trabalhava junto com Kardec, estudiosa. Então, havia esse grupo da sociedade, quando chegavam as mensagens, eles analisavam. É lógico que ele dava a palavra final, mas todos eles já estudiosos, participando de várias reuniões da Sociedade Parisiense, juntos
eles faziam essa análise, entendeu? Então, trabalho criterioso. No início, em 1856, quando ele quer acelerar a publicação, ele tem essa posição. Mas quando ele publica o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, já é em 1864. Então, ele já está bem experiente quando publica isso. Né? Em 1860, vem a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, ele já tinha recebido várias mensagens. Com o tempo, daí, com o trabalho, com a experiência, ele vai o quê? Ele vai se aprimorando, vai aprendendo, né? E passa esse critério ser bem firme. Critério esse que ele recomenda para todo mundo. Não aceite. E a gente vê que essa recomendação não é coisa de Kardec, né? Lá 2.000 anos atrás, João faz essa recomendação para a gente. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Se a palavra deles está em acordo com as leis divinas, com os ensinamentos de Jesus. É isso que ele quis dizer. E a Mas gente na falou, mesa, Rosa, oi? na mesa não é feita essa análise das mensagens dos mentores. Deveria ser feita, né? Sim, se são gravadas, mas dependendo do que você está ouvindo, você já pode, você, médium, está ouvindo, perceber. Se o trabalho é sério, as mensagens, eu trabalhei mais de 20 anos, né, em mesa aí, minha amiga Verinha me acompanhou dessa história, dessa lenda, Eloá também, trabalhamos juntas, nós três, acho que uns 20 anos, né, na mesa mediúnica, eu não me lembro de ter recebido nenhuma mensagem de mentores que me levasse a ter um ponto de interrogação. Então, a gente não gravava, mas a gente prestava bastante atenção. E depois a gente tinha avaliação. Né? Então, a mesa era eu, Eloá, médico psicofônico, Verinha, doutrinadora. Tivemos outros Eu doutrinadores. também já trabalhei contigo. Você também, Paulinho, Tânia, Marisa Leal, e foram muitos companheiros, Jaqueline Queiroz, Fernanda, e Jefferson, meu irmão, lá daquelas primeiras, né? Aquelas primeiras dele, Sim. Jefferson, e outros companheiros. Me veio a lembrança daquela nossa companheira que já desencarnou. Oh, meu Deus. Janete, Janete. Janete, né? Janete. Márcia Janete, Correia. Márcia Correia, doutrinadora Janete, lá daquela. Teve também aquela Márcia, ainda peguei Márcia psicofônica. Aliás, Rose, feliz em contar que eu estou retornando às atividades do CEOI no presencial, voltei para mesa de radiação, maravilha. voltei para sexta-feira, para mesa mediúnica, estou no Doutrinação, tratamento. doutrinação. Voltei para esclarecimento. Tu sabe que eu sou, né, a pedra. Qual a mesa? Mesa 1? De 5 horas da tarde. Horas, né? Estou na tarde, de noite não faço nada, Isso aí. só voltei para o trabalho presencial. Por isso Maravilha. até eu reduzi alguns estudos aqui. Agora eu estou só segunda e quinta. E sexta eu estou lá, né? E quinta também. Voltei. Isso Muita aí. necessidade. Né, Marcinha? Eu estou com a Márcia na terça-feira. É isso aí, Verinha. Muito Voltando para a bom. mesa mediúnica depois Ficamos de em. anos. Trabalhamos anos, mais de 20 anos juntos. É isso aí. Então, gente, vamos perseverar. Perseverar com responsabilidade, estudando, aprendendo para crescer e podermos ter, Quarta-feira com Alberto, né, Alberto? né? Maravilha. É isso aí. Está aí. Bem, vamos aqui encerrando a nossa reunião e a Verinha vai fazer a nossa prece de agradecimento. Depois temos o estudo da nossa amiga Amélia Rodrigues e a nossa palestra pública vai tratar dos infortúnios ocultos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, os infortúnios ocultos. Verinha, faz a nossa prece de agradecimento, menina. Sempre muita gratidão a Deus pelas tarefas que nos são oferecidas, como oportunidades de esclarecimentos, de reencontros, de encontros de almas, de fazer amizades, fazer amigos
que não são só para essa encarnação. A gente sabe que, continuando a vida, a gente continua com os nossos afetos, que possamos estreitar laços, nos esclarecer e sermos cada vez instrumentos cada vez mais úteis da seara do Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Francisco, por essa oportunidade de nos reunirmos em nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria falar aqui para vocês que estão na mesa mediúnica, os estudos de sexta são muito importantes, mas vocês podem acessar a página do YouTube, o curso das obras de Manuel Filomeno Miranda, dos Bastidores da Obsessão, e o livro dos médiuns, como também os de segunda, de Ivone, qualquer estudo que vocês quiserem. Às vezes não podem participar, porque vocês estão na casa espírita do trabalho de vocês podem tirar um horáriozinho e fazer o acompanhamento do estudo lá na nossa página do YouTube, que todas as aulas que nós realizamos aqui ficam gravadas lá. E eu peço a vocês para darem o curtir. Like. Ah, legal. O like. É porque como lá começa às 5, aí 4h30 já tem que ir saindo de casa. Um dia da semana que está desocupado, vai lá na página do YouTube, que eu vou botar hoje no grupo, assiste a aula, que você não pode mais assistir, porque quem está em mesa mediúnica, nos bastidores da obsessão e o livro dos médios, é muito bom, né? Como Ivone Pereira também, e esse aula dos Diversidade dos Carisma, maravilhoso. Vai lá e acompanha os estudos pelo YouTube, né? E dá o likezinho, não esqueça. Gente, vamos dar um beijo aqui para todos vocês. Vou encerrar aqui, tá?